Oi, gente, eu sou o professor Zépica e a gente vai falar um pouco sobre comunicação e atendimento ao público. Para quem está querendo prestar concurso aí na área da administração, que tem esse ponto, então vamos conversar um pouco sobre isso, tá? Então, assim, ó, elaborei um roteiro aí onde a gente vai trabalhar, primeiro momento, os princípios do atendimento ao público, e aí deixa eu mostrar esse videozinho aqui. Romero, Oi, Rose. Romero, Oi, Rose, eu tô aqui. Romero, Oi. não tá saindo a tinta, Romero. Ah? Não tá saindo a tinta da minha mão, Romero. Oxe. E Você agora? lavou bem? Lavei, Romero. Faz tempo que eu tô esfregando a mão e não Que sai. tinta é essa, Rose, que você comprou? Uai, Romero, eu pedi pra... Eu pedi pra mulher uma tinta de tecido. Tecido, Rose. Eu falei pra você comprar tinta guache, Rose, pra Eu- gente fazer o vídeo. Eu pedi uma tinta Oxe, que não, durasse, Romero. Oxe, Rose. Como é que eu vou ficar com a mão desse jeito, Romero? Tu tá preocupada com a tua mão, Rose? Olha pra minha cara, Rose. E agora? E agora? Não, eu perguntei primeiro. Então, gente, coitado do Romero, né? Olha só, o cara só queria pintar o rosto para fazer um vídeo, né? E comprou uma tinta de tecido. A gente pode pegar aí, por exemplo, porque a lógica do atendimento ao público é justamente essa, né? O atendimento ao público ele precisa garantir a satisfação do usuário. E às vezes o usuário ele vai ser satisfeito não necessariamente por aquilo que ele quer, mas por um atendimento de expectativa e de necessidade. Porque o usuário, o que o Romero queria aí era pintar o rosto, fazer o vídeo, mas ele tinha uma necessidade de pintar o rosto, né? Agora, quando a esposa chega ali, eu entendo que seja esposa, chega ali e diz que é uma tinta de tecido, uma tinta que é dura, ela não está expressando adequadamente a necessidade que ela tem, né? Ela tem uma expectativa que a tinta dure, mas a necessidade dela é uma tinta que dure para o rosto, e ela não explicou. Então, um dos primeiros princípios de atendimento ao público é a gente entender qual é a expectativa, qual é a necessidade do cliente. Necessidade é aquilo que o cliente efetivamente precisa. E expectativa é aquilo que ele espera, que ele deseja. E às vezes elas estão super desconectadas, como é o caso aí do Romero. Coitado do Romero. Então, a primeira questão é essa. A segunda questão a gente precisa pensar é a questão do validade do serviço. O serviço ele precisa atender de maneira adequada a demanda do usuário. Então, assim, ó, se ela quer uma tinta que dure, a tinta de tecido durou, né? Durou até demais. Então, assim, atendeu de maneira adequada a demanda que ela tinha por durar, mas não necessariamente a demanda que ela tinha para ser para o rosto e tal. Então, a capacidade de alinhamento com a expectativa do cliente é o que vai definir aí essa validade de serviço, né? Então, mesmo que tenha durado, não era adequado ao que ele tinha de demanda oficialmente, né? Não entendeu adequadamente. Uma terceira questão é manter a qualidade ao longo do tempo, né? E o exemplo clássico é a Bic. A caneta Bic é sempre a mesma caneta, a mesma qualidade, tu sabe o que esperar quando for com uma Bic. Eu tenho uma Bic aqui comigo, sempre sabe o que esperar, ela não te surpreende, mas ela é adequada ao que tu precisa, né? Então tu precisa manter a qualidade ao longo do tempo para estabelecer confiança com o teu cliente ao longo do teu tempo de relação, né? Tua empresa e o cliente. Avançando, a gente vai aí para a questão das ações no atendimento ao público. E a primeira questão que a gente tem de ação no atendimento ao público é identificar especificamente a necessidade do usuário. Aqui eu trago a tinta, né, de tecido e a tinta guache, né? Uma tinta guache resolvia o problema do Romero? Ele resolvia, mas foi vendido uma tinta de tecido. Por quê? Porque o atendente ele não identificou a necessidade do usuário. Apesar de atender a demanda, que é uma tinta que dure, uma tinta que vai ficar muito tempo, isso foi atendido, o usuário não perguntou para que é, o que tu precisa. Se tivesse perguntado, teria indicado, olha, é uma tinta guache, que vai ser mais rápido de tirar depois quando for necessário e tal. Então a primeira coisa é identificar a necessidade do usuário. Segunda questão é comunicar, né? Cuidar da comunicação no sentido verbal e escrito, né? Como tu fala, falar adequadamente, não dá para falar errado
e nem escrever errado, né? Aí pizza com guaraná, não dá pra escrever assim. Não dá pra falar também errado. Então, quando tu tá atendendo o público, tem que tomar esse cuidado aí com a questão da comunicação. Evitar informação conflitante, então a pessoa falar contigo, tu dá uma informação, daqui a pouco ela liga para a organização, pega um outro atendente, dá outra informação, então tem que cuidar com a informação para ela ser uma informação única, coesa, coerente. Atenuar a burocracia, buscar sempre diminuir aí, né, o aparato burocrático a partir das ações, ajudar a pessoa a conseguir se realmente realizar aquilo que ela precisa e não ficar tão presa na questão da burocracia, né? Cumprir prazos e horários, né? Não dá para acordar mais cedo para se atrasar com calma, né? Tem que cumprir prazos, horários, aquilo que foi estabelecido, prometido, tem que ser cumprido, o usuário vai aguardar isso, né? Divulgar os diferenciais da organização, então mostrar o que a organização faz de diferente, por que é importante aquela organização. Desenvolver os produtos e serviços de qualidade, então apresentar isso também para o atendimento, né? O que a organização faz diferente, quais são os serviços, quais são os produtos da organização, se ela atende isso adequadamente, com qualidade, tudo isso é uma ação do atendimento ao público. Fazer uso da empatia, então se colocar no lugar, né, do usuário para poder entender, ali no caso do Romero é um exemplo clássico, né? Se colocar no lugar, teria entendido, imprimir qualidade na relação atendente-usuário, então ter uma relação ali com qualidade, com cordialidade adequada, né, para que o usuário se sinta bem atendido, surpreender, encantar o usuário, então entregar mais do que promete, entregar melhor do que promete, entregar numa quantidade é, que seja melhor, para o usuário ficar mais feliz com aquilo que tu está propondo. Analisar as reclamações e acatar as boas sugestões, não pode mandar para o Cleiton, né, coitado do Cleiton, na ouvidoria, então tem que analisar o que o cliente está dizendo, tem que acatar a sugestão boa do usuário, às vezes o usuário tem uma percepção que uma pessoa mais estrategicamente colocada não tem, né? E quem formula a estratégia às vezes está nessa questão mais alta da organização, então é importante ouvir, né, o que vem do usuário para o atendimento ao público, porque dali tu tens uma boa informação para a tomada de decisão. Aqui vou mostrar mais um vídeo, tá? Para a gente poder definir mais algumas ações. Bom dia. Bom dia. Eu queria o penne. N, molho. Eu queria molho de tomate. Acompanhamento. Acompanhamento, eu queria milho. Milho, o que mais? Presunto, o que mais? Hã? Presunto. Presunto, isso. Milho, presunto, o que mais? Presunto, milho, o que mais? Calma. Fala, o que mais quer? Que mais o quê? Calma. Quer o quê? Vambora, pô. Pimentão. Pimentão, isso, o que mais? Fala. Ah, meu Deus, eu odeio Que mais? pimentão. Fala, o que mais? Calma, O que você eu tô quer? pensando. Eu quero palmito. Quer palmito? Quer palmito? Fala mais palmito, ó. O que mais você quer? Fala, o que mais você quer? Eu quero mais Quer mais palmito. palmito? Ah, você quer mais palmito? Olha aqui, mais palmito, ó. O que mais? Você quer o quê? Mais o quê? Fala. Fala Tomate, eu quero tomate. Fala Quero tomate. Vambora, falta dois, vambora. Falta dois, fala pra vagabunda. Vambora. O que você quer? Eu quero ervilha. Ervilha quer mais o quê, porra? Vambora. Eu só queria almoçar. Ninguém mandou vir almoçar no inferno, porra, termina. Pede. Azeitona. Azeitona, próximo. Boa tarde. Mas aí, basicamente, quando tu vai atender o público, tem que ter empatia, cortesia, respeito. Esse vídeo do Porta dos Fundos ele é muito interessante, né? Ali a pessoa sem paciência nenhuma, sem empatia, sem cortesia, não tá entendendo que a pessoa tá pedindo aquilo ali pela primeira vez, não sabe pedir, né? Então, entender adequadamente esses aspectos que são tão simples, mas que são tão importantes na questão do atendimento ao público, né? Então, empatia, cortesia e respeito. Avançando, olha só, são coisas óbvias, mas o óbvio precisa ser dito, né? Então, arrogância, desonestidade, impaciência, desrespeito, imposição de normas, exibição de poder, tudo isso torna o atendimento ali, o atendente em específico, intolerável aos olhos do usuário. Então o usuário já pega um ranço com o atendente e já se estressa com aquele cara e fica pensando, nossa, mas que cara mal educado, que cara grosseiro, não gosto de ser atendido aqui, vou trocar o lugar onde eu estou sendo atendido. Na instituição pública, às vezes, não é possível, né? Porque aquele atendente, ele tá ali lotado, tu não tem como fugir dele. Mas acaba criando um clima, né, desnecessário ali de
condução da pessoa com a outra, enfim. Então, aí sai mal falada, a pessoa sai mal falada, o atendente sai mal falado, a instituição também. Então, assim, ó, são aspectos que precisam ser evitados, certo, gente? E isso aí é muito comum de cair em questão de concurso público, assim. Colocam alguns pressupostos positivos e um desses, assim, como que não quer nada no meio da questão para tu escolher o errado e aí tu lê aquilo rapidamente, tu não percebe. Então é bom ficar atento aos aspectos também, né? Do que pode cair numa prova de repente, certo? E aí a gente chega na parte final desse primeiro momento, na terceiro aspecto dessa parte inicial, que é a questão do aperfeiçoamento no atendimento ao público. Aqui é uma série de passos que a gente pode conversar sobre, mas assim, coisas também óbvias, mas o óbvio precisa ser dito. Então, cuidar das relações interpessoais, então a diferença, né? Uma relação interpessoal é a relação que eu tenho com alguém. Uma relação intrapessoal é a relação que eu tenho comigo mesmo, conhecer a minha emoção, conhecer quem eu sou, meus aspectos fortes e fracos, e o interpessoal é poder me relacionar bem com o outro, né? Segunda, aprender a lidar bem com as emoções dos outros, com a emoção da pessoa que está sendo atendida, né? Se interessar pelo encaminhamento da solicitação daquela pessoa, o que aquela pessoa realmente precisa, ver se realmente tu consegue ajudar ou não consegue ajudar e ficar cuidando, né? Fazer o follow-up ali do que está acontecendo, ajudar essa pessoa. Não criticar ou ironizar as diferenças, às vezes a gente tem um pouco disso, né? A pessoa não saber falar adequadamente, ou falar diferente, com algum sotaque, com algum regionalismo, ou uma questão de idade. Então, assim, ó, isso aí hoje em dia não tem mais possibilidade, né, gente? 2023 não tem possibilidade de a gente estar criticando, ironizando diferenças, né? A ideia é respeitar a diferença sempre. Ouvir os usuários com a máxima atenção, então prestar atenção, fazer aquela escuta ativa, né? Demonstrar honestidade, transparência, de que não está enganando, né? Aquela pessoa no atendimento. Não perder a calma em nenhum momento, às vezes a pessoa ela tá sem calma aí, ele tá te irritando, te estressando, mas manter a tua calma na hora do atendimento. E agregar valor ao usuário, né, que a gente já comentou, surpreender o usuário. Então são aspectos aí de aperfeiçoamento ao atendimento ao público que a gente precisa ficar consciente cuidando, né? E aí a gente fecha a parte 1 e vai para a parte 2 da nossa aula, né? E na parte 2 a gente vai falar então de atendimento em 3 tipos, iniciando pelo telefone. São coisas bem simples, mas é legal a gente poder ver, inclusive porque isso aqui cai muito em concurso, né? Então é bom a gente dar uma olhada no que pode ser cobrado. Então é imperativo que o usuário não apenas escute o interlocutor, mas responda às suas demandas de forma cordial, simples, clara e objetiva. Então não adianta apenas ficar ouvindo, né? Eu posso ficar ouvindo, mexendo no computador, respondendo um e-mail, mas é diferente quando eu estou ali atentamente, cuidando, prestando atenção, respondendo o que ele está precisando, né? Tomando um atendimento ali que realmente vai ser resolutivo para aquela pessoa, né? Então, a questão escutativa. Correto uso da língua portuguesa, qualidade da dicção, falar de maneira precisa e articulada. Às vezes a gente está no telefone e fala muito rápido e aí aquilo já não tem uma qualidade do áudio adequada. Aí ainda fala um regionalismo ou fala alguma coisa abreviada, uma coisa errada. Então tomar cuidado com o uso correto da língua portuguesa, né? Especificamente aí num ambiente público onde tu vai ser chamado a atenção se tu não usar alguma coisa assim. Qualidade na dicção, falar com calma, falar pausado, né? Para que a pessoa possa te entender, falar de maneira precisa, articulada, né? Para que a pessoa possa confiar no que você está dizendo também, certo? Avançando, isso aqui é muito comum de cair em concurso público, tá? Atender rapidamente a chamada, no máximo até o terceiro toque. O telefone tocou uma vez, 2 vezes, no terceiro tu precisa atender. E aí os concursos colocam muito isso, até quantos toques pode ser atendido, até o terceiro toque, até o segundo toque. É mais comum falarem até o segundo toque, né? Tocou 2 vezes, tem que atender. Mas alguns concursos podem colocar até o terceiro toque. Mas passando disso já é questão errada, né? Já é assertiva errada. Então até o terceiro toque é o exagero, né? Precisa atender. Nem que seja para atender e dizer, olha, eu tô atrapalhado, não consigo falar contigo agora, posso pegar teu nome, teu telefone e te retorno. Então é importante. Falar o nome, identificar a organização e setor, né? Então dizer, oi, eu sou o Fernando,
da empresa tal e trabalho em tal lugar, um exemplo. Oi, bom dia, Fernando, ISEAC FURG, boa tarde. Então, ó, falei meu nome, Fernando, falei a organização, FURG, falei o setor, ISEAC, né? Então, cuidar aí a questão de deixar claro para a pessoa que está te falando contigo, saber com quem ela está sendo, por quem ela está sendo atendida, tá? Ouvir ouvir o usuário com atenção para saber mais do que o que é dito, como é dito, né? Então, se a pessoa está angustiada, se ela está nervosa, o que ela está querendo te dizer, é mais importante esse como às vezes do que o que, né? Prestar atenção de forma objetiva, não apressar a chamada, não interromper o usuário, né? Então, a pessoa tá falando, dizer, só um pouquinho, acho que eu te entendi já, não vou tentar te resolver. Não, tem que guardar a pessoa, falar, mostrar que tá dando aquele acompanhamento com atenção, concordar com ela no telefone para ela saber que tu tá ali, né? Sim, certo, ok. Mas, assim, deixar a pessoa concluir o raciocínio, né? Isso é importante. Eliminar frases no sentido negativo, de não posso, não sei, não tenho, e dizer, vou verificar, posso te encaminhar para quem sabe, posso te encaminhar para quem pode, para quem tem. Se não tem essa informação, anotar o número da pessoa, né, para poder dar o retorno depois, verificar e dar o retorno depois, mas assim, importante deixar a pessoa com alguma resposta, e não simplesmente dizer que não sabe e deixar a coisa acontecer, né. Solucionar o problema efetivamente do usuário, então assim, resolver o problema ou então direcionar para o setor que vai resolver, não deixar o usuário sem a resposta. Agradecer o usuário pela ligação, isso é interessante, sorrir, porque quando tu sorri, o tom de voz muda, né, e a pessoa percebe isso do outro lado da linha, é o que a teoria afirma, né. Então, cuidar essa questão aí da sinceridade, mas também de cordialidade, né. Manter o cliente informado, então dizer certinho, vou te encaminhar para o setor tal, tu vai falar com a Luciana, ela vai te dizer tal coisa. Então, manter informado sobre o processo, manter a ideia certa, né, do diálogo. Se demorar a resolver, pedir desculpa pela demora, né? Então, ficar ali tentando acompanhar esse usuário para que ele não se sinta assim, deixaram eu aqui no telefone e foi fazer alguma outra coisa. Ter informações sempre à mão, então assim, saber algumas coisas mais importantes do setor, do atendimento ali, né, perto de ti, caso te perguntem, ter ali telefones, datas, horários, setores, enfim, seja lá o que tu trabalhas, né. Estabelecer o encaminhamento para quem liga, né, então, tu vai receber uma chamada, provavelmente em 2 dias já tu vou estar entrando em contato contigo, então estabelecer quem vai falar com essa pessoa, ou quando que ela tem que falar também, né, estabelecer o encaminhamento, então, me liga na segunda-feira para resolver isso, mas estabelecer a questão do retorno da chamada, né. E aí a gente fecha a questão do atendimento telefônico e vai para o atendimento presencial, que é muito parecido, tá, algumas coisas, mas no atendimento presencial a gente muda alguma coisa por a questão do contato ali, né. Quem viu Brooklyn Nine-Nine é basicamente não fazer como a Gina, né, atender de uma forma completamente contrária dela já dá tudo certo. Mas aqui, vamos conversar algumas coisas, né. A primeira questão dela, recepção cordial, então ser cordial, boa tarde, posso te ajudar, no que posso te ajudar. Estabelecer a escuta ativa, que a gente vem falando desde o início da aula, então ouvir a pessoa, prestando atenção nela, olhando para ela, entendendo ela, assim. Não dá para falar com a pessoa fazendo alguma outra coisa. Estabelecer uma comunicação clara, concisa, que realmente informe a pessoa do que ela precisa. Tratar esse atendimento com empatia, com respeito, se colocando no lugar daquela pessoa, né? Não dá pra fazer ali que nem eu falava Porchat no vídeo do Porta dos Fundos, né? Deixar o ambiente organizado, limpo, né? Para que a pessoa veja ali a tua área de trabalho. Se mostrar com prontidão, com eficiência no atendimento, ser resolutivo na questão do problema, né? Então, ter essas características. Ter um conhecimento do produto, do serviço que está sendo ali oferecido, né, pela organização, para que a organização possa, de forma efetiva, tá oferecendo isso a partir também do atendimento, a pessoa saber do que se trata. Tá participando sempre de capacitação contínua, esse atendente precisa estar sempre se capacitando, melhorando, né? E recebendo feedback da organização, dando feedback à organização para buscar melhoria contínua, né? Então, como esse cara normalmente é uma pessoa que está ali com muito contato com o público, ele tem uma resposta rápida a ser dada, né?
olha, eu tô percebendo que poderíamos fazer isso, que melhoraria a organização de uma forma ou outra. Então, a ideia de atendimento presencial. A gente fecha a questão do atendimento presencial e vai falar um pouquinho de atendimento via e-mail. De novo, são questões que voltam, mas algumas coisas específicas. Então, estabelecer uma resposta rápida no e-mail, né? Não pode deixar dias ali aquele e-mail na tua caixa de entrada sem uma resposta, nem que seja para dizer, ó, vou verificar e te retorno, vou analisar isso e te retorno. Mas estabelecer uma resposta rápida. Ter clareza na comunicação, falar de forma clara o que tu precisa, responder de forma clara, escrever de forma clara. Personalizar ali o e-mail, né? Não pode ser um e-mail disparado, assim, para milhões de pessoas, ser um oi, bom dia, Fernando, né? Falar alguma coisa assim. Ter empatia, ter profissionalismo, que a gente já falou alguma coisa sobre isso, né? Estabelecer um follow-up adequado, então ficar acompanhando a solução daquele e-mail, o avançar daquele e-mail, ficar acompanhando como que aquilo está se desenvolvendo. Desenvolver o e-mail todo em questões de segurança, confidencialidade, o e-mail é para ti, para a organização, não é para externos, né? Ou para um setor que não deveria, ou para uma pessoa que não deveria. Então, estabelecer essas questões de segurança, manter essas questões de segurança. Estabelecer e cumprir os padrões de qualidades internos da organização, né? Sempre no e-mail facilitar o contato adicional. Então, por exemplo, responder o e-mail e no corpo do e-mail já dizer, qualquer coisa pode falar comigo também por telefone, mandar o telefone. Em tempos de WhatsApp, né, mandar ali o número do telefone do WhatsApp, fala comigo pelo atendimento no WhatsApp, mandar o link ali do teu contato no WhatsApp para facilitar. Então, estabelecer contato adicional. E tá fazendo avaliação contínua, né, do atendimento. Por exemplo, aqui é por e-mail, né? Ficou errado aqui, sim. Era que eu percebi. Tá? O atendimento por e-mail, então cuidar isso também. Fazer avaliação contínua desse atendimento e se atualizar nas informações também a partir do atendimento via e-mail, né? Levar essas informações adiante para quem for necessário. Daí a gente fecha a questão do atendimento via e-mail e vai para a parte 3 da nossa aula. Na parte 3 a gente vai falar um pouquinho sobre as abordagens de comunicação e elas são duas especificamente, tá? É a abordagem verbal e não verbal. A abordagem verbal é a abordagem das palavras, da língua falada, escrita, né? Então, estou me comunicando verbalmente, falando, apresentando textos que podem ser lidos. Então é uma informação verbal, é informação que a pessoa ela vai compreender a partir do que ela está lendo, do que ela está ouvindo. Todavia, também existe a comunicação não verbal. Então, quando eu faço um sinal com a mão, quando eu entono a voz, falo com uma voz mais alta, mais baixa, mais lenta, mais rápida, ou então falo com algum sarcasmo. Ali eu coloquei o Jim do Vampire Diaries, né? Então, tipo, levantar o olho, revirar o olho. Então, gestos, expressões, falar com a perna tremendo, do tipo impaciência, ou falar assim, se mexendo muito, do tipo, que impaciência, a pessoa não vai embora. Isso é uma comunicação não verbal, isso transmite uma comunicação, né? Do tipo, eu não quero que você esteja aqui, não queria que você estivesse aqui. Então, isso também é essencial para que a comunicação aconteça de forma adequada. Comunicação verbal e não verbal. É um conteúdo muito também de português, de repente, de linguagens, mas é importante a gente trazer isso aqui quando fala de atendimento, certo? Daí a gente fala um pouquinho dos fatores da comunicação, né? E aí, mais importante, esse texto eu não vou ler, tá? E quem quiser pode printar e dar uma olhada, é falar que há necessidade de eficiência nessa comunicação. E por que eu estou usando a palavra eficiência, né? Porque assim, dentro do serviço público, majoritariamente vai se cobrar eficiência, não necessariamente eficácia, e muito menos efetividade. Então a eficiência é cumprir o processo adequadamente de como tem que ser feito, o que tem que ser feito, por quem, em qual prazo, de que forma, com qual recurso. Isso é ser eficiente, né? Ser eficiente às vezes não necessariamente leva ao resultado, porque pode bugar em algum momento, ou pode ter algum problema em algum momento, mas tu cumpriu todo o processo de qualquer forma e não chegou no resultado, apesar de ser eficiente. Então chegar no resultado, independente da forma como tu trabalhou esse processo, então resultado pelo resultado, é a lógica da eficácia. Então, não cumpri o processo, não fiz exatamente como tinha que ser feito, mas consegui adequadamente o resultado que eu queria. Isso é ser eficaz. Então, chegar no resultado, independente do processo, eficácia. Cumprir o processo independente do resultado é eficiência.
Quando eu consigo juntar as duas coisas, cumprir o processo e ainda assim chegar no resultado, né, de uma maneira certa, correta, mas usando recursos adequados, tempo adequado, eu estou sendo efetivo. Então a efetividade é a juntar das duas coisas, né? Ser eficiente e chegar no resultado, ser eficaz. Isso aqui é muito comum, muitas questões elas bagunçam os conceitos, então é importante também dar uma reforçada nisso, porque questões de concurso gostam de cobrar isso. Gente, daí a gente fecha a aula por agora, tá? Esse primeiro momento, só para a gente poder ter alguns pressupostos de atendimento. Quem quiser conhecer um pouco mais do meu trabalho, pode escanear o QR Code, me procurar nas redes, @zepica1, tem o meu e-mail. Vai ser um prazer a gente poder também fazer algumas trocas, certo? Obrigado então, gente. Um abraço e até a próxima aula.